sejam muito bem-vindos em mais um episódio aqui do Pode Ouvir, um podcast que certamente impacta a sua vida com a mensagem que carrega, porque sempre tem uma mensagem de superação, de fé e de todo um testemunho. E hoje eu estou acompanhada de uma pessoa muito especial. Ela desenvolve um trabalho lindo, mas eu gostaria que você conhecesse a pastora Iranete Brito. Ela que é psicóloga, sexóloga, ela é fundadora do Instituto Árvore da Vida e também atua fortemente num projeto Mulheres em Construção, que cuida ali do emocional, do psicológico, deixando esse legado de cuidado e zelo com a mulher de Deus, com as mulheres abençoadas. E aqui, essa mesa hoje vai ser interessante, porque ela carrega uma porção diferenciada. E hoje o tema é fé e compromisso. Fé para tudo é necessário. E o compromisso com você, a dois, em tudo que você carrega, seja no seu ministério, no chamado, ela hoje tem uma palavra edificadora para a sua vida. Bem-vinda, pastora Iranete! Obrigada, bom dia. Mais uma vez agradeço o convite, né? É uma honra estar aqui com vocês. E vamos lá, vamos desmistificar tudo, vamos conversar e vamos falar aquilo que realmente interessa, que as pessoas estão precisando ouvir, na verdade. Pastora, mulheres em construção, eu creio que a vida inteira nós estaremos. Mas essa mulher que foi, né, construída nesse novo cenário teve uma história. Sim. Então, voltando alguns anos, né, e se lembrando, tendo essa memória, pastora Nanete sempre foi uma mulher de Deus, já começou em berço cristão. Como é que foi essa história? Quem dera, pastora, quem dera. Não, a pastora Nete nasceu em São Paulo, né? Veio para Manaus, casada, recém-casada, com 18 anos, bem bebezinha. E eu acredito assim que Deus ele tem os seus propósitos. E aqui em Manaus que eu conheci Jesus. Eu vim de São Paulo para Manaus para conhecer Jesus, eu acredito assim. Então eu não nasci num berço cristão não, e eu era só o sangue de Jesus. Eita, essa parte que é a mais interessante, quando fala assim, só o sangue de Jesus, conte isso. Então, fui dançarina de palco. Ninguém sabia dessa, não. Sabe algumas pessoas, sim, Aham. mas a maioria não vai saber agora. Dançarina de palco. Sim, dançarina de palco, trabalhava no Distrito na época, né, uma empresa, uma multinacional. E aí lá me descobri esse talento de dança, né, que eu sempre gostei de dança urbana. E aí foi assim que eu comecei a minha carreira no mundo, dançando, ganhando dinheiro dançando. Eu tô sem palavras, porque a gente olha assim, nem, né? É, Olha, eu sou suspeita pra falar também. Eu gosto de um pouco do bailar. Eu fiz jazz, eu era da escola de dança, eu gostava de arte e tal. Eu legal. também dei trabalho, só o sangue de Jesus, mas no bom sentido, né? Sim, Então hoje quem pensa assim, que me vê dançando e tal, pensa que eu fui da festa e tal. Nunca fui a festas, mas aprendi a dançar com meu pai. legal. E aí, nesse cenário de dança, o que você conheceu? Porque é um Mulher. ambiente que promove muita coisa. Exato, eu falo sempre, eu sei o que é noite, né? Entendeu? Então eu era da noite, realmente. Dancei muito, me amostrei muito, como diz minha mãe. Era muito amostratinha, né? E já era casada, tá? Detalhe. Aí as pessoas falam assim, mas como assim teu marido deixava você dançar e tudo bem? Eu disse, porque ele também não tinha princípio, nem não tinha Jesus, então era normal a gente dançar na noite. Inclusive, ele ficava sentado e ele ficava admirando eu dançar as pessoas olhando, né? Querendo tirar foto, sensualizando, que era isso, né? Lembra daquela época do Tchan? Lembro? Pois é, era o Tchan que A eu loura dançava. Eu e era a a morena, morena tu do era Tchan. a Aham, pastora era a morena do morena do tchan. A exato. gente não fala é nada. Meu Eita, Deus, tem não, não vergonha fala de falar nada. nisso, Vamos ter que falar. Deixa quieto, porque, né, quem aqui não dançou o tchan? né? É, quando não era de Jesus, eu dançava tchan Então, mesmo. aquela da garrafinha, só o sangue mesmo. E aí, nesse contexto, como foi que o Senhor tirou Então, você e aí desses palcos? eu lembro que eu bebia muito também, né? Canha da noite, sabe como é que é? Uhum. Infelizmente, né? O álcool era uma fuga, na verdade. E aí eu ia, porque assim, ó, como eu sou de São Paulo, e meu esposo, ele é baiano, então a gente casou e ele veio pra cá pra trabalhar. Baiano. Ele é baiano. Tá certo. E aí ele veio pra trabalhar. E aí nisso a gente montou uma empresa na época, que não é essa empresa, agora era outra, que era a Ecrames, e nós vendíamos suco de uva, o suco mito, né? E aí lembro que ele patenteou e tudo, e aí ele vivia em Santa Catarina, nas empresas, né? Fazendo negócios em relação ao suco. Então ele me deixava muito sozinha em casa. Então eu, sem família aqui em Manaus, né? Com uma filha só, que era bebê na época. Então o que que eu fazia? Deixava ela com a babá e ia-me embora com as amigas. A vida estava ficando complicada, né? Assim, É, porque dentro de, né, de uma organização, isso certamente tinha impactos. isso. E aí eu ia sair com as amigas para tentar suprir, né, socializar aquela carência também, que eu ficava muito sozinha.
E aí, nesse tempo, foi quando eu estava no aniversário meu lá no Calçadão, no Distrito. Nesse dia, foi o dia que eu aceitei Jesus. Literalmente bêbada. Agora você, né? Agora, porque às vezes as pessoas pensam que, né? Para Deus, o Senhor, Jesus te encontrar e tal, você tem que estar lá dentro da igreja. E, na É, verdade, muitos testemunhos mostram que o Senhor, quando ele escolhe, ele quer, ele não tem lugar, porque o Senhor está exato. presente, ele é onipresente. Sim, Então, ali naquele cenário improvável, que ninguém pensa assim, não, o Senhor vai falar com ela dentro de uma festa, dançando. O Senhor falou com exatamente. ali. Exatamente. E é assim, hoje eu sei aquele versículo que a Bíblia diz: não foi vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. De verdade, ali eu entendo que foi Deus que me chamou. Porque eu estava no calçadão, na época, eu tinha pago, né? Que eu ganhava muito bem na empresa que eu trabalhava, e eu era acostumada a sair com as meninas e eu pagar tudo. E nesse dia, que era meu aniversário, inclusive, eu tinha pago muitas bebidas. Tava tudo pago já. E aí, eu lembro que era 7 grades de cerveja na época. E aí as meninas falaram assim, Janete, a gente começou a beber agora, a noite é uma criança. E aí tudo bem, né? Começaram lá a dançar, brincar, e eu sentado observando, aí eu comecei a sentir um vazio e aquilo já começou a não fazer mais sentido. E aí eu comecei a olhar todo mundo e falei, ai, o que que eu tô fazendo aqui? Né? Aí, inclusive, a Bíblia que eu tenho até hoje digital, que é de CD do Cid Moreira, lembra, Antigona? Eu ganhei de presente nesse dia e eu disse assim, gente, para que que me deram isso? Pelo amor De de Deus. aniversário. Ela, Deus já trabalhando, porque depois foi o que eu mais ouvi quando eu cheguei do encontro com Deus. Foi aquele CDs da Bíblia do Cid Moreira. E aí tava ali com as meninas, e aí eu comecei a sentir um vazio existencial. Na época eu tinha vale táxi, né, que a empresa me dava, e eu não dava de carro porque quando eu saía para beber eu não dirigia. Então Uhum. eu dava com os vale táxi na minha carteira. E aí eu peguei, lembro perfeitamente que eu chamei um táxi, aí eu falei, gente, eu já vou. As meninas, pra onde tu já vai, mulher? Cara, que a gente começou. 7 grades? E detalhe, hoje essas meninas são minhas Ô, discípulas. Glória! O Senhor tinha uma obra. E aí eu peguei e falei, não, gente, já tá tudo pago, fica à vontade, eu já quero ir embora, eu não tô bem. E eu tô falando de uma sanguínea hemorrágica, tá? Que é aquela que agitava, que era barulhenta, que todo Ih, mundo sou queria perto, suspeita. Tá tudo certo. todo mundo queria perto. E ela, se tu for, vai perder a graça. Eu disse, vai nada, o que vocês querem já tá aí, que é a bebida. Ainda falei assim. Aí ela, ai, Nete, não vai não. Eu disse, vou sim, e fui-me embora. Nisso, pastora Lili, o táxi chegou e eu entrei no táxi. Aí ele, pra onde nós vamos? Eu disse, vamos começar a rodar. Quando eu mandar tu parar, tu para. Que eu nem eu sabia pra onde eu ia. Era Deus falando, pera aí que eu vou te falar onde tu vai parar. E rodou, começou a rodar. Começou a rodar. Eu não estava preocupada que a empresa pagava mesmo. E aí eu lembro que eu passei em frente à restauração. Quando eu olhei lá pra cima, eu vi aquela torre. Aí eu falei pro moço, moço, o que que é aquilo ali, hein? Aí ele, rapaz, que é uma caixa d'água. Aham. Sendo que é a torre de oração, né? Aham. Aí eu disse, então para aqui que eu quero conhecer esse negócio aqui. Você Assim subiu na mesmo. torre pela primeira vez ali, naquele dia, Só voltando da que eu viagem? não subi a torre, eu entrei na igreja. Aham. E eu lembro que era uma rede de jovem, e na época eram os pastores Maurício e Raquel. E eu desci a rampa daquela igreja, literalmente costurando o caminho. Porque eu não estava muito bem, já tinha, né, tomado álcool. E eu lembro que eu desci aquela rampa e o que me chamou a atenção, ela como Deus é estratégico, a dança. Ai, E quando eu vi as dançarinas, eu fiquei assim, gente, que tremendo, eu quero. Aí eu lembro que eu cheguei perto da apóstola e falei assim, vem cá, bem pertinho do altar. Aí ela veio, aí eu disse, eu quero dançar lá em cima. Aí, assim, imediato, aí uma ela coisa diz, que... ela fala até hoje pra Miranete, quando tu falou, quero dançar lá em cima, o teu bafo quase eu caio pra trás. Aí eu, ai, pastor, não faz que eu morro de vergonha. Você tava Eu tava alcoolizada ainda. alcoolizada, né? Aí ela disse, que bênção, glória a Deus, vai chegar o tempo que você vai dançar. Sim, com certeza. Ela foi muito sábia, né? Ela não me cortou assim, não, você não tá preparada, você tá bêbada, não, jamais. Foi muito ética, Sabedoria. isso. E consolidou ali, rapidinho. E ela disse, senta um pouquinho, depois eu converso com você sobre a dança. Eu disse, então tá bom. Aí eu sentei. Minha filha, eu acho que tinha umas 300 pessoas naquele dia, mas o culto foi só pra mim. Pensa num pastor que eu falei, gente, quem contou minha vida pra ele?
É desse jeito, desse jeito. Olha, você tá escutando esse testemunho, ele parece ser veloz, rápido, mas tem um tempo que leva, né? Você tá escutando uma história de alguém que foi impactado num lugar improvável e que de repente Deus acionou, fez um movimento, despertou no coração e foi na direção daquilo que Deus já havia lançado no coração, queimou, né, de desejo por entregar a vida a Cristo e dali em diante foi um caminho sem volta. É Verdade. sobre esse encontro, é sobre essa palavra, é sobre o que o Senhor marcou debaixo do céu há um propósito. Então não tem como ser alterado. Nada pode ser acrescentado, nada pode ser tirado. Então, para que a gente, né, seja edificado, eu quero declarar aqui que muitos sejam impactados por aquilo que nós hoje estamos ouvindo aqui, né, uma situação pouco provável. Verdade. Parece que o Literalmente uma serviço improvável. foi completo. Sim. Eu falo muito. Por isso que eu gosto das improváveis na Bíblia, que não tem nome, né? A mulher de fluxo de sangue, a mulher encurvada. As improváveis que não tem nome, né? Não desmerecendo Que tem as nome. que tem nome, né? No caso de Esther, Ana, mas eu gosto mesmo é dessas, porque eu me identifico com elas, né? Alguém que não tinha nenhuma probabilidade de nada ali, uma vida literalmente destruída, buscando uma fuga na bebida por ausência, por carência, né? Por solidão, que não entendia o que que era solitude, e hoje eu vejo que era um propósito de Deus, realmente. E depois que você voltou para casa, porque aquilo não foi mais o mesmo, Não, certo? sim, aí nesse dia Esposo. ouvi a minha história, aceitei Jesus. Muitos pensaram assim: ah, ela tá alcoolizada, ela não vai voltar, né? Só que eu vejo o detalhe de Deus, né? Ele preocupado com a alma, não com o físico, né? E ali eu fui impactada na minha alma, com certeza, nas minhas emoções. E comecei a ir todos os sábados sozinha, sem ninguém saber, nem meu marido, nem ninguém, nem as amigas. E aí eu comecei todo sábado, e aí fui me levantando, fui me erguendo, e aí entrou o desejo de ir pro encontro, fui pro encontro, e depois que eu voltei do encontro com Deus, ali foi um divisor de águas, ninguém me segurou mais. Literalmente o inferno me perdeu no encontro com Deus. Aleluia, glória a E aí eu Deus. decidi, agora eu vou ganhar minhas amigas tudinho, entendeu? Vou levar a água da vida, que eu levava era o álcool. Jesus está muito orgulhoso. Jesus está te elogiando muito. E aí? E aí, detalhe, pastora, que essas pessoas falam assim: ah, mas como eu vou pregar para minhas amigas se eu bebia com elas, se eu saía com Uhum, elas, né? Que as pessoas têm essa resistência e falam: ah, uhum. não tem como, elas não vão acreditar, não tem credibilidade, porque a gente fazia tudo errado junto. Eu já falo que isso é uma crença que tem que ser desconstruída, porque é o antes e depois. As pessoas realmente viram você de uma forma, conviveu com você daquela forma, mas depois ela vê o testemunho, porque eu falo que o testemunho, ele fala por si só, né? E aí depois elas começaram a ver minha mudança como pessoa, depois a mudança no meu casamento, depois a minha vida profissional, depois a minha vida financeira. Então, acabei virando testemunha e aí acabaram me procurando. Eu quero ir para a igreja contigo, que eu vi que tua vida melhorou bastante. Eu tô aqui ainda sem palavras, estou fazendo um raciocínio, estou construindo, eu visualizei de repente você querendo dançar no altar e depois a Ainda mudança. dancei. Você dançou, chegou Depois, mas nesse. sim, cheguei nesse tempo de dançar. Eu tenho vídeos, tudo que eu dançava lá na igreja, assim, no Glória a altar. Depois eu Deus. atuei na peça, também, que é um dom que eu tenho. E aí fui desenvolvendo até chegar a ser ungida pastora. E o esposo. Oh, meu Deus, meu marido, eu falo, tinha que ser ele, não tinha outra pessoa. Ele é muito, muito paciente. Ele é um fleumático nato, né? E assim, meu marido, nessa época que eu me converti, nem tudo é flores, né? Eu falo que ele era meio católico, meio macumbeiro. Olha a situação. Porque ele frequentava os dois. Né? Eu falava pra ele, você não se decidiu? Ou tu é uma coisa ou tu é outra. E ele dizia assim, não, eu tenho minha religião, que eu sou católico, mas eu gosto de vez em quando visitar, né? E aí, pensa numa guerra. Porque eu comecei a ir pra igreja e aí ele não queria que eu fosse pra igreja. Aí eu disse, querido, deixa eu falar uma coisa pra ti. Você prefere eu ir na festa, na bebedeira, do que eu ir pra igreja? É sério? Ele disse, é porque você ficou muito chata depois que você entrou na igreja. De doer o coração. E aí, minha filha, aí que começou a minha guerra. Porque eu achava assim, poxa, eu achei que ele ia ficar feliz, né? Tipo, minha mulher vai quietar agora, vai parar. Sim. Só que não. Aí foi onde começou as nossas guerras, porque ele achava que eu tava tendo um caso com um pastor, misericórdia, né? Que eu não saía da igreja. Ele disse, tu virou beata, tu não sossega mais em casa, tu só quer estar na igreja. E realmente eu era muito intensa. Aí eu sou assim, né? O colérico é assim, quando ele gosta, ele se joga, vum. E eu sexta, sábado, domingo, se tivesse segunda eu ia, se tivesse, eu tava com muita sede, né? E a minha alma tinha sede, então eu mergulhava.
não tinha família aqui, não tinha amigas. Tava tentando trazer os amigos pra igreja. Falei, então eu vou focar no que eu tenho que focar. E era o lugar onde eu me sentia bem, onde preenchia, né, o meu vazio de fato. Eu acredito, pastora Janete, fica aí esse recado para todos nós, que a intensidade, né, quando Deus nos chama, ela nem sempre vai ser compreendida pelas pessoas que estão à nossa volta. Então, quando você tem certeza de que o Senhor te chamou, você é intenso naquilo que ele te convocou. Então, Sim. você mergulha focado, disciplinado, é intencional, porque você sabe uma grande obra que Deus vai fazer através da sua vida. Então, quando a gente olha, de repente, esse cenário, que alguém não está concordando, começou a te chamar de alguns termos que é, tá maluca, tá beata, tá muito, só fala de Jesus, né? Você tá batendo a meta, porque o propósito do Senhor está se É cumprindo e aquilo que verdade. ele vai fazer é muito maior. Então é Verdade. claro que você vai receber um certo confronto daquilo que parece que não tá certo, que você tá fazendo, mas está na direção certa. E é exatamente isso. Exatamente isso. Aí eu lembro que eu continuei indo. Detalhe, na época ele tinha um carro, um golzinho cara chata, antigo. E era esse carro que eu andava também. E aí ele deixava eu ir pra todo canto. Mas quando era pra igreja, pensa numa pessoa usada. E ele dizia assim, você não vai, o carro vai ficar na garagem. Aí eu, menino, pelo amor de Deus, eu vou pegar o 015 pra rodar Manaus, pra ir pra restauração, é sério, uma hora dessa, num calor desse. E ele dizia, você não vai pegar o carro. Chega, eu respirava e dizia, ai, Senhor, me ajuda. Aí lá eu ia descia, andando, pra ir pra parada do ônibus, mas assim mesmo eu ia. Aí eu ligava pra ele, vem buscar, ele vem ou não. Mas quando era pra ir pra festa, ele ia me buscar e ia me levar, Eita, mulher. né? Fé. Aí eu falo, meu Deus, que guerra espiritual. E aí eu lembro que eu tinha uma líder e ela foi muito sábia, né? Ela falou assim, minha filha, não desiste, permanece na sua posição, continua, porque o inimigo tá perdendo território, é por isso que ele tá se levantando. Aí eu ficava com essa palavra, aí eu dizia, mas tá difícil. Aí ela, não, continua, não desiste. E eu comecei a jejuar, pagar o preço. Já sou magrinha, fiquei só a cabeça e o corpo. Linda, porque eu fico imaginando você, né, essa beleza, ela tem, né, os contornos tão delicados, tão bonitos Obrigada. e, assim, uma formosura que reflete a presença do Espírito Santo, a amabilidade. Amém. Então, eu fico imaginando também mais nova, que era mais linda e É, esbelta, quando eu era novinha, eu modelo. era bonitinha mesmo. Ah, continua linda. E aí eu lembro que ia-me embora, né? E orando ali, Senhor, liberta meu esposo, transforma ele, né? Então eu quero deixar aqui a dica pra você, que foi um ano, tá? Um ano orando. Não foi fácil, mas valeu a pena, porque hoje ele é um homem de Deus, é um pastor que tem um ministério de cura poderoso, né? Mas no processo, muitas vezes eu pensei em desistir. Eu lembro que eu era da noite e meu marido era caseiro. Quando ele não estava viajando, ele só ficava em casa. Comecei a orar por ele, ele começou a querer ir pra festa. Pelo amor de Deus, o que que tá acontecendo aqui? E eu falava, gente, o que que tá acontecendo? Eu tô orando e o homem tá ficando pior. Aí isso que eu falava pra minha líder, eu dizia, gente, mas ele, olha só, eu tô orando, agora ele quer ir pra festa, quer usar lente de contato, começou a malhar, tá ficando só o sangue. Começou a ficar apertadinho, eu falei, gente, o que que é isso? Eu tô orando, o homem tá ficando pior. Mas hoje eu entendo, é porque realmente o inimigo estava atacando do seu lado, entendeu? Ele queria, tá orando, mas não tá funcionando. Só que não. Que nessa época meu marido também estava com a alma dele sedenta e ele estava buscando também os escapes dele, as fugas dele também era essa. E Depois que teve, então, esse alinhamento, porque ele também estava, mas ele também foi alcançado. ah, Um ano sim, levou, sim, um ano de né? oração. Um E ano. nesse dia que ele também decidiu Sim. Aí como ser ele se converteu? Ele participante. se converteu no encontro com Deus. Ele foi por encontro com Deus por curiosidade, não foi porque alguém apregou para ele ou consolidou, não, ele foi por curiosidade mesmo, entende? E chegando lá, já estava finalizando o batismo no Espírito Santo, que era o final do encontro já, Aham. e esse homem estava igual uma tábua lá, duro, literalmente frio. Só que o pastor que estava pregando nesse dia foi muito usado por Deus, ele disse, tem alguém, Deus está me mostrando que tem alguém aqui que nem aceitou Jesus ainda, mas está aqui. Deus não trouxe você à toa para cá. E você está só observando, você veio como um observador. Mas Deus está dizendo hoje, assim diz o Senhor. Aí começou a falar a vida dele todinho. Foi onde quebrantou meu esposo, aceitou Jesus e foi batizado em língua no mesmo tempo. Eita Deus! Ai, chega a aquecer o coração agora aqui. Isso. E para honra e glória do Senhor, desde lá, meu marido, o pastor Elielto, de fato se converteu. E Aleluia. ele ficou, assim, 6 anos, né? Indo, fazendo os processos, escola de líderes, tudo, abriu célula. Mas quando ele pisou em Jerusalém, Oh, e aí que ele veio literalmente transformado. Aí foi quando ele decidiu o ministério dele. Hoje a gente trabalha junto, a gente faz a obra junto, né? Ele também é sexólogo junto comigo, amém. né? Cuidamos do ministério, somos da questão do Os relacionamento dos casais. casais na nossa igreja, nossos pastores
nos usam muito nessa área. Pauta nesse momento agora pra gente transitar. Porque tem uma história pra então se ganhar ou estar uma função, numa autoridade, o Senhor te deu ela como um diferencial. Nem todo mundo gosta de falar, É nem todo mundo verdade. quer falar, e ainda é um grande tabu, mas precisamos tocar nesse assunto. E eu sei que eu vou aproveitar essa oportunidade, né? O projeto, nesse Sim. caso, que é Mulheres em Construção, ele cuida de mulheres, Sim, né? E tem aí esse ponto de é questões específico, é. específico, né? Por conta de mulheres violentadas, Sim. mulheres Mulheres, defraudadas. mulheres que foram abusadas, mulheres que sofrem violência doméstica, né? Mulheres que sofreram rejeição, né? Que moram em casa de abrigos. É esse público que eu trabalho nas mulheres em construção. Dentro da questão era profissional que Deus capacitou e unindo espiritualidade, né? Sim. E aí nasceu o Instituto Árvore da Árvore da Vida. Vida. Então, ele dá continuidade Isso, nisso que você carrega. Até isso. então, tudo certo aí, né? Chamada, ministério, e Sim. ajuda muitas mulheres, não só cristãs, a gente, Sim, lá é né, aberto a todo o público. para todo o público. Mas quando a gente fala sobre a sexóloga, não tem como não falar, porque, né, devo dizer que cristã, Sim, ela tem uma linha de, né, construção, ela sim, tem algo que fica embasada na conduta do reino, vamos sim, com colocar assim, valores e com princípios, com valores do reino. certeza. E aí a gente abarca aí uma série de outras pessoas, eu falo mulheres e homens, porque não é só sobre mulheres, mas Exato. homens e Aí mulheres. abrange Abrange todos. todo mundo, mas eu sei que acaba que a mulherada que tem mais questões, ela pergunta mais, ela tem algumas curiosidades, né? Os homens, eles procuram outros meios, né, de tirar talvez as suas dúvidas. Mas como é liderar e trazer um tema desse que é tão desafiador que nem todo mundo aceita, nem toda igreja dá essa Uhum. abertura. É, é justamente esse propósito que Deus colocou no meu coração, né? Através do ICS, que foi o curso, né, onde eu fiz minha especialização. E esse é o propósito, a gente quebrar esse tabu, né? Para trazer conhecimento, para trazer mesmo libertação nessa área, porque infelizmente as pessoas, por ter resistência, por ter, né, tabus, pela religiosidade, se fecha. Né? Mas Deus tem aberto portas, né? Inclusive eu louvo a Deus por esse programa, né? Por várias igrejas que me convidam, né? Por empresas que hoje nós estamos entrando e está abrindo esse leque, entende? As pessoas já estão abrindo a mente, já estão, né, desenvolvendo isso de entender que é Uhum. necessário, a falar de sexualidade é necessário, porque as pessoas, eu vou sempre repetir isso, pensa que falar de sexualidade é falar de De pornografia, só pornografia. que não, gente. Né? É totalmente um assunto totalmente voltado para a sexualidade cristã, do casal, o libido da mulher, o corpo no geral. Saúde, Exato, bem-estar, conhecer o seu corpo, exato. saber o que, né, seus limites, aquilo Sim, que é confortável, aquilo que não é. É um se autoconhecimento, só que na conhecer, área, até né? mesmo por questão da saúde também, É. porque, que nem eu falo, como meu foco hoje é mulheres menopausadas, né, mulheres que estão em climatério, tem mulher que sofre danos no seu corpo físico e não sabe. Então é necessário esse conhecimento. E aí, dentro desse campo, o mundo se abriu. Sim, Não graças a é? Deus, eu tô E como assim, foi assim? Deus, o Senhor colocou no seu coração, você se especializou, ele falou contigo, e aí, a partir de agora, sem medo para falar de sexo. sim, sem medo e sem vergonha. Ai, no bom sentido. Sem medo e sem vergonha para falar do É, assunto, porque então. às vezes o pastor da igreja ele não tem coragem, ele chama quem tem. Então, aí ele já dá dica, fala sobre isso aqui e Isso, tal, e aí eu exatamente, fico é. em paz aqui com as ovelhas, Isso. né? Mas é preciso deixar claro sobre isso. Sim, inclusive a última igreja que eu fui, era mais pessoas, assim, vamos dizer, da terceira idade, da melhor idade, e o Aham, pastor chegou comigo e falou, pastora, só tenham cuidado, porque assim, a maioria aqui são senhores e senhoras, e eles não estão muito acostumados com a modernidade, aham, cuidado e tal. Eu disse, não, pastor, não se preocupe não, que eu vou ter todo um cuidado, né, até porque eu estou embasada na Bíblia, né, então não vai fugir daquilo que eles já estão acostumados. aham. Aí tá, os irmãos mais idosos são os que mais levantavam a mão e perguntavam, pode isso, pode. Agora eu vou fazer, aproveitando esse momento, né, a oportunidade, como falar de sexo para solteiros? É, com valores e princípios. Eu falo assim que primeiro ele tem que entender que o corpo dele é templo do Espírito Santo. Isso é um primeiro ponto. Então ele não pode ser violado de qualquer forma, né? E principalmente violentado, né? Porque tem os abusos emocionais também. E eu sempre venho falando sobre esse preparo da pessoa entender que tudo tem seu tempo, né? E quando chegar o tempo, também saber o que é certo à luz da palavra, o que pode, né? Com cuidado, com zelo. E instruir mesmo, para que ele entenda que quando ele casar, não ficar aqueles tabus e aquelas vergonhas, sabe? Aqueles bloqueios que muitas vezes vêm da família, vêm da igreja, né? Então a gente procura orientar nesse segmento.
para que eles entendam que, sim, sexualidade é saudável, sim, e ele tem que aprender, porque eu sempre falo que quando a gente não instrui, a internet instrui de forma errada, as amigas e os amigos lá de fora instruem de forma errada, então é melhor instruir de forma correta e a pessoa entender o que é certo e o que é correto, e no tempo certo eu vou fazer. Muito bem. E sexo para os casados? Ah, minha filha adora botar fogo no parquinho. Essa que é a melhor parte, porque também tem casais que, assim, eles estão felizes, mas eles não estão satisfeitos. A maioria dos casais que me procuram no meu consultório é porque tem bloqueios, porque muitas vezes a esposa veio de abuso emocional ou abuso físico, e aí ela está bloqueada, ela não consegue se entregar 100% para esse esposo. Às vezes também vem o esposo de uma prática lá, vamos dizer, da pornografia, da masturbação, e aí está relacionado a afetar a sua vida atual, relação sexual. Aí eu vou ter que ouvir a história, ver o que está acontecendo, porque muitas vezes tem disfunção sexual, muitas vezes tem a queda do libido, tem a questão emocional também. Então, eu tenho que ter todo esse cuidado para orientar, né, até eles entenderem que eles sim são saudáveis, podem ser saudáveis e usufruir daquilo que Deus deixou, que é o sexo. Olha, isso daria pano para manga para É, muitos assuntos e muitas perguntas, não é sim, verdade? verdade. Agora, tem perguntas que normalmente elas são muito comuns, e eu acho que é uma frequência, né? E aí nos indicadores, vamos falar de indicadores, Uhum. né? Quais são as mais comuns? É, dentro da sexualidade, as mais comuns é pode sexo oral? As pessoas sempre perguntam, principalmente os casados. Aí eu falo, não só pode, como deve. Por quê? Porque a Bíblia nos ensina sobre isso. Lá no livro de Cantares fala, né? Que quando ele fala, amada minha, quero desfrutar do, de você como uma uva, né? E ele vai ali enfatizando. E aí, o que que a gente faz com uma uva, gente? A gente chupa. Né? Então eu falo, querido, desde que você esteja de acordo, eu sempre falo, né? Desde que está de acordo com o cônjuge, se ele concordou, se é saudável para os dois, se não vai violentar as emoções nem de um nem de outro, tudo certo. Entende? Existem assuntos que, né, são delicados e assim, nós não temos problema com isso. A gente precisa instruir, a gente precisa orientar, a gente precisa aconselhar, a gente precisa também viver, mas tudo tem princípio. Sim, Então, olhando para a questão cristã, para quem vive Bíblia, para quem tem temor, sabe exatamente como se comportar, seja solteiro ou casado. E aí a gente está dando uma linguagem que é para casados, sim. né? E aí tem uma construção e tem um fundamento e tem uma orientação. E aí vem a primeira, tudo com consenso, tudo com concordância e que você esteja, E que tenha paz né, para os em dois paz para lados. os dois. Sim. Você Porque às pode. vezes a pessoa quer um exemplo, Dá o para cônjuge. espiritualizar É, tudo? não, não, não. O cônjuge quer uma coisa, às vezes ela não quer. E ela acaba fazendo só para agradar. E ela se violenta emocionalmente, se fragmenta. Isso não é saudável. Então tem que ter um diálogo ali entre o casal. Amor, você vai gostar? Você vai querer? Vamos tentar. Se não gostar, então a gente para. Se der, a gente continua. Entende? Tem que ter esse diálogo, como eu falei, para não ferir nenhum nem o outro. Porque às vezes um tá achando que tá na verdade, tá achando, ele tá sendo servido e o outro tá só para servir. E eu sempre falo que casamento é uma via de mão dupla, você dá e recebe, não adianta você só dar. Chega uma hora você vai cansar. Eu diria que dentro desse contexto a gente teria até mais perguntas para fazer. Eu não sei se você está preparado para isso. Então, vou partir do princípio de que as mais comuns, essa é uma que sempre é Sim, consultada, perguntada, as sim, pessoas ainda têm. Agora, vamos olhar para o cenário. Tem gente que vive uma vida, vamos colocar assim, uma vida sem Deus e depois uma vida com Deus. Como é que fica essa cabeça? Porque eu acho que você cuida de pessoas no campo sim, psicológico. exato. É as mesmas perguntas também. Quando a Bíblia fala de julgo desigual, né? Muitas vezes a pessoa é cristã e o cônjuge não é. Isso é julgo desigual. E aí ele vem de uma prática, né, sem princípios e quer continuar essa prática com a pessoa que tem princípios. Aí começam os conflitos. E aí eu sempre oriento assim, aquilo que eu falo, sempre os três pilares. Você tem que conversar, você tem que entender o que é prioridade, o que é valores, né? No caso, o cristão ou a cristã, né? E se você se sente bem, se o Espírito Santo não vai ser violado ou você vai se sentir mal, porque muitas vezes, como acontece, elas vêm, eu fiz porque eu tô com medo de perdê-lo, eu vim porque ele me ameaçou, que se eu não fizer, ele vai procurar lá fora. E aí, nesses casos, eu falo para ela, então, o que você vê como princípios e valores? O que é hoje prioridade para você?
né? E parte daí, primeiramente. Segundo, o teu corpo é templo do Espírito Santo, Amém. né? Então, você não pode tá se machucando. E aí também vem a questão da medicina. Aí eu já entro com a medicina, né? Na parte científica, né? Os danos que vai causar no seu corpo, que aí é mais sério ainda. Então, quando eu trago esse entendimento para ela, princípio biológico, né? E a questão da ciência, aí a decisão é dela, mas ela está orientada. E o que é saudável? A dois, nesse caso, é sobre frequência. Porque a gente tem também perguntas direcionadas a isso. Talvez estou É, representando aqui uma classe grande é. sobre essas perguntas que acontecem. Sim, o saudável mesmo é todo dia. Só que vocês vão falar assim, quem é essa que faz todo dia? Pelo amor de Deus. Então, vamos lá. Vamos colocar dentro do saudável pelo menos 3 vezes na semana. 3 vezes na semana é o saudável. Se tem só 2, já está diminuindo. Se tem só uma, precisa rever, que às vezes é questão hormonal ou emocional. E se não tem nenhuma, minha filha, de fato, seu casamento está pedindo socorro. E tem os impactos, né, sobre isso. Exato. Né, quanto à saúde, a questão biológica. Biológica e também a questão de abrir precedentes, né? Aí você tocou num ponto, porque a gente sempre traz o convidado e sempre tem uma palavra, a gente pede ao Senhor instrução e ele também dá. Sim. Já que a gente está falando de casados, compromisso, aliança, fé, a gente está unindo tudo ao mesmo tempo. Estamos diante de uma sexóloga. Então, no mínimo, algumas perguntas eu fiz que você tinha curiosidade. Aí eu vou fazer mais uma, mas antes eu quero liberar essa palavrinha que está bem aqui. Em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 4, diz assim: a esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, de modo igual, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa. Não se privem um do outro, Exato. a não ser, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, para se dedicarem à oração. E tem um tempo determinado, não é muito estendido, não. Né? Porque as pessoas pensam assim, mas meu marido é um homem de Deus, meu marido é um pastor. Sim, ele é homem de Deus, mas ele é homem, né? Ele tem hormônios que tá ali aflorando, ele tem desejos, então temos que vigiar com isso, né? E, e com consentimento, deixou bem claro aí a Bem palavra, né? Então tem mulheres que falam, vou jejuar 50 dias, 60 dias, mas não consulta o cônjuge. Você tocou a pergunta aqui, porque várias pessoas, a gente, pastor, a gente às vezes assim tem que responder algumas coisas que são pérolas, né? Mas aí eu pergunto assim: quem entra no jejum não pode ter relacionamento sexual? Ou se o jejum contemplar essa abstinência, não pode, obviamente. Então, é algo que a pessoa que determina. Um exemplo, tem pessoas que fazem jejum e continuam tendo relação sexual. E tudo certo, não deixou de ser jejum, né? Agora, se ela quer se abster disso, tem que conversar com o cônjuge, tanto ele quanto ela, né? Porque às vezes o cônjuge, ele não tem Jesus, né? Ele não tem esse entendimento da palavra, então ele não vai aceitar um negócio desse, vai começar os conflitos dentro do casamento. E se ele é cristão, amor, Deus colocou no meu coração que eu vou fazer um jejum de 21 dias, nesses 21 dias a gente não vai ter relação sexual. O que você acha? Você me abençoa? Né? Porque, diferente do que as irmãs pensam, o marido é o nosso pastor também. Tem que pedir, tem que conversar. Se ele falar, amor, 21 dias é muito tempo, vamos ficar 15? Então faz 15 depois de 15, entende? Mas tem que conversar. Não pode entrar no jejum sem conversar. Porque aí, como eu falei, abre precedentes. E o marido ficar 21 dias, aí depois, meu marido tá estressado, meu marido tá grosso, é porque ele não tá liberando o que tem que ser liberado, e aí fica tudo no corpo. E aí vem tensão, vem irritabilidade, né? Vem a questão do cognitivo dele que é afetado, sim, quando ele não tem uma ejaculação, e aí não entende por que o homem tá daquele jeito. Aí, meu marido tá um cavalo vestido de gente. Minha filha, mas ele não tá tendo relação sexual, você quer o quê? Que, infelizmente, é assim que funciona o homem. Nós estamos pegando a instrução, vou me colocar junto com todas vocês, né? Todos nós, né? Numa instrução de sabedoria com uma mulher de Deus, pastora Inanete, que é sexóloga, psicóloga e também a experiência de vida já diz muita coisa e que cuida de muita gente. E aí a gente tem que ficar com a melhor parte. Em toda instrução da palavra de Deus, para tudo nos serve, mas na instrução também que o Senhor capacitou e deu a ela esse diferencial para ajudar pessoas, nós temos que ficar com a melhor parte. Fica com aquilo que o Senhor te dá a paz, tem consentimento, tem concessão, que vocês entram em concordância, na comunicação e vai viver a vida a dois em paz, Sim, né? com plenitude, né? Porque, como eu falei, aí o que acontece mais, pastora? As mulheres fazem jejum, fica bem espiritualmente, fortalece o espírito, né? Que é sobre isso, mas o casamento entra em crise. O que adianta?
Aí eu falo pra você, e aí? Aí vai orar, ai, Deus de glória, Deus de louvor, Deus de majestade, a oração não passa do teto, fica ali no bronze, descendo. Por quê? Tá brigado com o marido, como é que a oração vai subir? Isso é forte. Libera essa palavra para essas mulheres com força e poder. Então, querida, em nome de Jesus, eu falo sempre, seja sábia, né? Quando você tá feliz no relacionamento, plena na sexualidade, tudo flui. Então, não adianta você ficar só com a parte espiritual e esquecer, né, da parte conjugal, que é um pacote completo, não tem como. Então, se você quer estar bem espiritualmente, tem que estar bem no matrimônio, tem que estar bem na sexualidade, é um pacote completo. Olha, depois dessa vai ter um monte de mulherada agora agarrando seus maridos, né? Não, e Não? detalhe, não sei o delas, mas o meu, assim, ó, se eu namorar, no outro dia ele me dá o cartão dele, que eu fico muito feliz. Olha isso aí, aquela. Que agradar, Oh, minha meu filha, Deus faz do céu. amor, faz amor. Fica Depois a você fala, dica. olha, meu esposo, eu queria um carro. Aí ele, vai orar, minha filha, que esse carro aí é muito caro, tu é doido, é o preço de uma casa. Aí eu, Aham. vou orar mesmo, Deus vai usar você, você vai ser meu boaz. Aí ele, então ora, mas ora muito. Aí fizemos amor, aí eu lá, depois do amor, eu disse, poxa, amor, você me quis aquele carro, ele combina comigo. Ele, tá, vai lá ver que eu depois... Você já Então, sabe, olha o segredo, né? A mulherada tem um empoderamento como nunca, cheia do Espírito Santo. entendeu? Aproveita o fogo do Espírito, põe tudo junto, que é ao contrário do que as pessoas pensam, Ah, pastora. Ai, será que o Espírito Santo tá ali na hora do ato? Oxi, responda. claro que ele tá em todo lugar, entendeu? Inclusive por ele tá, que a gente tem que vigiar nas coisas que a gente vai ver, que a gente vai ouvir, né? E ele tá sim, com certeza, Deus faz parte de tudo isso, ele, né? É uma tríade, eu falo, né? Um cordão de 3 dobras, né? Ei, a corda que sustenta é ele tá ali todo o tempo. Eu diria, né, que o sexo foi feito por Deus. É, exatamente. Se ele que criou, as pessoas têm essa pergunta sempre. Mas na hora que eu tô ali com o meu amor, será que o Espírito Santo. Eu falei, não, você acha que ele sai e fala, vou ficar esperando eles terminarem e depois eu volto? Lógico que não. Por isso que a Bíblia fala que o leite tem que ser sem mácula, para não contaminar, não corromper, porque Deus está em todo lugar, inclusive no leito. Eu sei que nós falamos das casadas e tá tudo bem, ótimo, maravilhoso, instrução perfeita e tal, mas a gente acaba representando também outras classes. E eu devo falar das solteiras, Sim. né? Uma solteira, obviamente, tem algumas coisas para administrar, Sim, bastante, né? Mas não, é bastante. né? As hormônios tá ali aflorando, os Ah, bichinhos, meu então, Deus, dá graça, que Senhor. conselho para essas mulheres, né? Para as que estão solteiras. Então, continuar orando, né? E principalmente os homens, vou falar agora para os homens, porque os homens, eles têm mais questões hormonais, né? Nessa fase de adolescência para a juventude, e os hormônios estão ali aflorando. Então, é mais complicado para eles lidar com isso, né? Então, eu sempre falo que eles têm que se envolver. Se envolver, né, na obra, estudar, trabalhar, focar, porque se for querer parar para pensar nisso, vai alimentar. Aquilo que eu penso cresce, né? E se crescer, meu Deus. Então, envolve-se mesmo, sabe? Ocupa a mente para não ficar pensando só nessas coisas, porque senão vai focar nisso e aí vem a carência, deprime, aí depois vem a necessidade, aí prioriza porque eu preciso, é uma necessidade biológica, aí começa uma coisa puxando a outra. Então, quando você tira o foco disso e foca em outras coisas, dificilmente você, né, pensa. Então, o meu conselho sempre é esse: focar em estudar, em estar envolvido na igreja, na obra, naquele seu chamado, entendeu? Ocupar sua mente de verdade para que não venham esses pensamentos. Mas, doutora, mas quando eu estou sozinho, vem. Então evite ficar sozinho, né? Socializa, né? Foca que tá com pessoas, para que você realmente não alimente os pensamentos que a gente chama de intrusivos, que eles vão vir e depois que eles vêm, não tem como freá-los. Ou você alimenta ou você corta. Essa é a instrução, seja para solteiros e casados, a sexóloga falou, deu o recado e agora você que use, coloque em prática para que a coisa fique mais administrada e você viva melhor. Pastor Iranete, foi uma alegria grande recebê-la aqui. É um Obrigada. privilégio poder ouvir abre portas para também, né, chamados diferenciados. E esse certamente é tão útil. Sim. Então, eu gostaria de agradecer aqui a sua presença entre nós. Você pode deixar as suas últimas palavras para todo mundo, deixar suas redes sociais, chamar para o Mulheres em Construção, visitar o Instituto É, Árvore da Vida ou é, um atendimento especial que aqui não foi falado. também é. Então. Primeiro, eu quero louvar a Deus por esse espaço, né? Que é sobre trazer a fala, né? E o conhecimento, que eu falo sempre que o conhecimento ele liberta. Então, quando a pessoa ela aprende, né? Ela expande, né? Então, é sobre isso, né? Obrigado pelo convite e espero ter, nesse pouco tempo, ter esclarecido muita coisa. Mas
se você quer conversar mais comigo, se você quer realmente ser acompanhada, né? Ter um atendimento específico para cada área. Minhas redes sociais é Psyra Nete Britos, sexóloga, né? Eu atendo na clínica, né? Eu tenho meu consultório. E também atendo home care, também faço mentoria, também dou palestra, então fica à vontade para chamar, né? E eu tô aqui para somar assim com o reino, que é sobre isso, é o propósito. Muito obrigada. Bom, pode ouvir nesse episódio, deixou você mais animado, com calor no coração. E esse é o nosso propósito, juntar um tema que é fé e compromisso. Então, para você que já tem uma chamada e um compromisso e entendeu o que precisa deixar em vida, né, em bons registros e em alegria também, seja na vida 2 ou enquanto você espera, o lugar certo foi nesse Pode Ouvir aqui, nesse episódio, que certamente acrescentou e edificou a sua vida. Eu vejo você num próximo encontro, porque a gente sempre se alegra com quem senta nessa mesa, porque ela é de paz e de alegria. Até o próximo episódio. Vai, vai.